Eurico, quem tem que ser punido mais não são esses caras todos bandidos que foram identificados? E por que esses caras não são enquadrados? Eu acho, mas só que o problema é o seguinte, quer dizer, a gente vê as coisas acontecerem dessa forma, vê o árbitro com a maior cara de pau dar uma entrevista que o comandante do policiamento, ele não estava vendo lá que não tinha um polícia militar dentro do estádio, ele estava vendo lá que se dividia as torcidas, uma torcida e a outra, com meia dúzia de sujeitos vestidos de preto que não tomaram conhecimento, toda essa situação ele não viu. É evidente, eu não sou a favor, muito pelo contrário, eu não sou a favor desse tipo de violência que foi cometido e que está sendo repetido sucessivamente. Mas tem que ver os antecedentes disso. Tem que ver que a torcida do Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense conivente disse para que mulher não fosse ao estádio e para que criança não fosse ao estádio. Isso pela internet na semana foi divulgado. Foi dito isso com toda clareza. Brigou. Eu tenho uma pessoa conhecida que veio de Manaus com a namorada para ver o jogo. Na ida para o estádio, ele sofreu uma agressão tão brutal que ele foi ver o jogo. Ele viu o jogo do hospital. Um dos internados não foi dessa briga, foi fora do estádio, agredido pela torcida do Atlético Paranaense. A torcida do Atlético Paranaense foi ao hotel onde estava o Vasco e não tinha um policiamento, nada, para dar garantia. Os do Vasco tiveram que pedir aos torcedores do Vasco que lá estavam para ir dar uma certa proteção aos jogadores. Agora, vejam bem, é evidente, eu não posso estar de acordo com isso que eu estou vendo agora. Agora, entretanto, deixar sem punição aqueles que contribuíram para isso, o presidente do Atlético Paranaense, que é o maior responsável. Disse que você é um dos responsáveis por isso. É o maior responsável. E, aliás, esse presidente do Atlético Paranaense... Seu Peralta. Esse seu Petralha. Ele disse que estava se vingando porque, num jogo em 2004, ele mandou um emissário para mim para ver se eu facilitava o jogo do Atlético Paranaense e Vasco. É verdade. E eu simplesmente fiz o contrário. Eu botei ingresso a R$2, enchi o estádio, acabei ganhando de 1-0 e denunciei no STJD. E ele... Houve punição para ele? Não houve punição nenhuma. Então... Isso não tem punição. Punição no futebol brasileiro, mas infelizmente eles não encontraram, eles buscam punição para um indivíduo chamado Eurico Miranda. Eles não encontram nada para me punir, aí os outros eles não punem, eles não têm jeito. Eles fazem o que querem, eles mexem com o futebol, a responsabilidade passa a ser... Agora, você veja bem, o Vasco é punido com rebaixamento. O Vasco perde 8 mandos de campo, 4 com portões fechados. O que é isso? O que está acontecendo com o Vasco? O que está acontecendo com esse apequenamento do Vasco? O que está acontecendo? Eles tratam o Vasco... Você vê, houve a hipótese da Portuguesa, que está na hipótese, vai ser julgado, da Portuguesa ser rebaixada, porque descumpriu o regulamento. Então, um movimento nacional, lá de São Paulo, nacional em termos, porque São Paulo é quase que nacional. O movimento... A torcida cresceu. Contra isso. Disse muito bem o Dé, a torcida da Portuguesa passa a ser maior que a torcida do Vasco e do Flamengo juntas. Agora, entretanto, punem o Vasco dessa forma e não há reação. Há um apequenamento do Vasco, há uma forma como estão tratando o Vasco, que estão deixando o torcedor do Vasco e aqueles que têm sentimento no Vasco, que é o meu caso, e que participam do poder, que eu sinceramente, eu sinto que eu já vi coisas acontecerem. Eu acho que isso no Vasco não deve acontecer, mas eu já vi o América um grande clube e hoje eu vejo o América o que é. Então, a maneira que não há reação, se aceita passivamente o que está acontecendo. Porque, garotinho, eu sei, tempo em televisão é longo, mas o que a diretoria do Vasco tinha que fazer? Eu sou presidente de um poder. O que a diretoria do Vasco tinha que fazer numa situação dessa? Mesmo cometendo os erros que cometeram, fazer uma reunião dos poderes do clube. Eu participava como presidente do Conselho de Beneméritos.
me falava se eu podia fazer alguma coisa, se eu tinha alguma sugestão a dar, porque eu diversas vezes ofereci ajuda para não chegar à situação que chegou. E eles ignoraram. Nem assim fizeram essa reunião. E aí está dando no que deu. Fernandinha Maia, na internet. O Glauber Costa quer saber de você, Eurico. Queria que você explicasse quais os times... o que aconteceu em 99, que o Fluminense ganhou a fama de pague a Série B. Ele queria que você explicasse para o pessoal. Em 99, o que aconteceu é que houve um aumento, justamente nessa época, o Gama, ele entrou na Justiça, e na Justiça Comum... Gama de Brasília. Gama de Brasília. Ele entrou na Justiça Comum era a CBF que patrocinava o campeonato, impedindo o campeonato. Aí então teve que se criar a taça João Avelange, que depois virou o Campeonato Brasileiro, que foi promovido até pelo Clube dos 13, que havia esse impedimento legal. Teve que se chegar a um acordo e houve um aumento do número de clubes. Nesse aumento do número de clubes, o Fluminense foi beneficiado e passou para a Série A, né? No caso, para a Série A. Mas outros também foram beneficiados. O Bahia foi beneficiado, o Grêmio foi beneficiado. É verdade. E eles Mas passaram ninguém para a Série A. fala nisso. Fala. Só fala do Fluminense.